Nós estamos no capítulo 4 de Efésios. Estamos quase acabando, hein? Faltam só mais 6 meses. Eu acho que nós vamos acabar o ano e não vamos terminar esse livro. Deus que me defenda. Mas é bom. Você está aprendendo alguma coisa? Você que está em casa aí, você está aprendendo alguma coisa? Essa série tem sido bênção para você. Nós chegamos no capítulo de número 16 da nossa série. E eu sei que tem preguiça no coro de acompanhar. Quanto mais você demora, mais coisa tem para você ver, ó. Tem 15 ministrações aí para trás. Adão chega, morre aí no C, né? Aquele espírito de preguiça que você tem de assistir. Tira esse trem de sua vida. Vai ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir o quê? Que palavra? Não. O evangelho, a fé vem pelo ouvir e o ouvir das boas novas de Cristo. Quando você ouve sobre o que Cristo fez por você, é isso que gera fé. Então vai ouvir sobre identidade, porque é isso que vai destravar a sua fé. Pastor, eu tenho pouca fé. Você não tem pouca fé. Você tem falta de conhecimento. Porque onde há conhecimento, há ativação de fé. Pega essa de graça para você aí e vamos lá. Efésios capítulo 4, pega a sua Bíblia, suas anotações. Versículo 7 de Efésios 4. Nós falamos nos primeiros versículos. Paulo ele vem citando acerca da unidade. Diga comigo, unidade são várias pessoas movendo com o mesmo objetivo. Paulo ele cita nos versículos 1 e 2 que nós precisamos viver uma vida digna. Diga comigo, uma vida digna. Digna do quê? Digno daquilo que nós recebemos. O que Paulo está dizendo? Uma vez que você recebeu uma nova identidade, manifeste essa nova identidade. Ou seja, viva de acordo com aquilo que você recebeu. E por quê? Nós aprendemos que quando nós manifestamos a nossa identidade, outras pessoas são alcançadas. Amém? Então imagine comigo. Por isso que Paulo ele fala sobre unidade até o versículo 5. Porque imagine uma pessoa que manifesta a identidade, muda a vida das pessoas. Paulo, um homem, não transformou a história da igreja. Agora imagine vários Paulos sendo espalhados pela terra. Imagine vários que entenderam a sua identidade se manifestando sobre a terra. Romanos vai dizer que existe uma ardente expectativa da criação para que os filhos de Deus sejam manifestados. Se você não entender a sua identidade e não manifestá-la, tem muita gente que vai ser prejudicada. Então vira para alguém que está perto de você, diga para ele, manifesta, irmão. Versículo 7 diz assim: cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Pai, que o Senhor fale conosco essa noite. Mais uma vez, alimente a nossa mente com as verdades do Teu Espírito. Nós submetemos agora a nossa alma, nós submetemos agora a nossa mente ao Teu Espírito, Senhor. Renove a nossa mente. Liberta-nos de toda a mentalidade de Adão, toda mentira religiosa, para que possamos de fato manifestar a nossa real identidade e assim promover o reino e viver a Tua vontade, Pai. Nós oramos por isso. Assim como os céus estão abertos, nós abrimos a nossa mente, nós abrimos o nosso coração e te pedimos, fale conosco em nome de Jesus. Amém? O propósito de Deus é que você entenda a sua identidade. Lembra que eu falei para você, o livro de Efésios ele se divide em 3 partes. Do capítulo 1 até o final do capítulo 3, Paulo fala sobre quem nós somos, ou seja, aquilo que nós recebemos em Cristo. Capítulos 4 e 5, Paulo fala sobre como nós devemos viver a partir daquilo que recebemos. E o capítulo 6,
Paulo vai falar sobre o resultado disso no mundo espiritual, ou seja, o que a minha identidade diz sobre mim no mundo espiritual. Nós vamos entender no capítulo 6, que você não vai vencer o diabo pelaquilo que você faz, você vai vencer o diabo pelaquilo que você entendeu nos capítulos 1, 2 e 3, porque a vitória sobre o diabo não está em você, está em Cristo, amém? Então você que não está conseguindo acompanhar, se acompanha para no final as coisas darem certo para você, amém? Aí Paulo vai dizer no versículo 7, que Deus deu uma identidade para todos nós, só que Deus ele não trabalha com uniformidade, Deus ele não trabalha numa confecção de uniforme, onde todo mundo é vestido igual, por mais que dentro da nossa cabeça religiosa, o legal é todo mundo igual, não é verdade? Então um conjunto de louvor legal é todo mundo vestido com a mesma roupinha igual. Um grupo de irmãs que vai cantar é legal quando elas têm as roupas todas iguais. Ou seja, infelizmente colocaram em nós uma mentalidade de uniformidade, e nós colocamos isso em todas as áreas da nossa vida. É bonito, é legal, mas não pode ser barreira. Por quê? Porque Deus, mesmo Ele dando a mesma identidade para todos nós, cada indivíduo tem a sua especialidade. Diga comigo, Deus trabalha na unidade, mas também na diversidade. Olha que loucura, irmão. Deus quer que vivamos em unidade, mas não imitando o outro, cada um vivendo o seu propósito. Deus quer que nós caminhemos juntos, mas nunca fazendo a mesma coisa, cada um fazendo aquilo de acordo com o que tem capacidade. É por isso que no versículo 7 ele diz: a cada um de nós, diga comigo, nós, a cada um de nós Ele concedeu uma dádiva ou um dom por meio da generosidade de Cristo. O que Ele está dizendo? Todos nós estamos em Cristo, em uma só pessoa, mas em Cristo cada um de nós tem uma área a ser trabalhada. Diga assim comigo: eu tenho algo que só eu posso fazer, que Deus me confiou para o crescimento do corpo. Só que você só vai entender isso quando você entender a sua identidade. Você só vai entender o que Deus quer fazer através de você quando você entender quem você é. Por isso que isso é muito importante, por isso identidade é muito importante. 1 Coríntios capítulo 12. As famosas citações dos dons. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4, diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servirmos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Olha que coisa interessante. Por mais que Deus quer que vivamos em unidade, Deus quer que você ative aquilo que Ele depositou especialmente para você. Amém? E sabe, quando nós entendemos isso, nós paramos de nos comparar com os outros. Quem nunca se frustrou dentro da igreja porque ele não conseguia cantar como o outro, ele não conseguia tocar como o outro, ele não conseguia pregar como o outro, ele não conseguia fluir como o outro? E você vai se frustrar cada vez mais quando o outro for o seu padrão. Seu padrão não é o outro, seu padrão é a sua identidade. Quem você é define aonde você vai chegar. O problema é que nós queremos comparar com o outro. Deus usa o irmão desse jeito, então eu vou fazer como ele. Não faça como o outro, porque se você vai fazer o que o outro está fazendo, não precisa mais do seu serviço. Se você quer cantar como o Fernandinho, não precisa, porque já existe um Fernandinho, a gente não precisa de você. Se você quer pregar como eu, pode fazer, que aí eu paro. Pregue como eu, só fala mais baixo, que às vezes incomoda.
Meu não dou conta, aqui o volume está esquisito. Mas você quer para fazer, aí eu dou meu lugar. Diga comigo, quando eu faço como o outro, eu perco meu lugar. Tua identidade é como uma cadeira. Ou você senta, ou outra pessoa senta. Os dois não dá. Só que a gente quer fazer o que todo mundo está fazendo, irmão. Deus não te chamou para fazer como todo mundo. Deus te chamou para caminhar com todo mundo, mas para ser quem Ele te chamou para ser. Amém? Amém ou não? Deixa eu desbloquear você aí. Deus não te chamou para ser como o outro. Deus te chamou para ser você. E ó, sabe o que é lindo de Deus? Até as suas fraquezas são importantes para você. Até aquilo que você tem vergonha é importante para você. Pastor, é bíblico? Bíblico pentecostal dos últimos dias. Paulo chega diante de Deus e diz assim: Senhor, tem um negócio aqui que eu não estou achando legal. Não condiz com o apóstolo. Não condiz com o reverendo. O senhor sabe, né? Eu sou espelho para o mundo, né? E aí tem um negócio aqui que não cabe. A Bíblia diz que ele orou 3 vezes ao Senhor, dizendo: Senhor, muda isso em mim. E Deus disse o que para ele? A minha graça. Em outras palavras, Deus está dizendo: Paulo, vai cuidar da sua vida, porque se eu coloquei e não tirei, é porque isso é importante para você. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer mudar a nossa fraqueza, não porque Deus pediu, mas é porque a fraqueza do outro não se parece com a nossa. Então a gente quer comparar até as nossas fraquezas. Vai cuidar da sua vida, vai viver sua vida, irmão. Se Deus pedir para mudar, Ele vai mudar. Mas se Ele não pedir, não olhe para a ferida dos outros, olhe para o seu propósito. Amém? Voltando para Efésios 4. Paulo ele vai entrar num assunto bem interessante, onde ele vai falar sobre aquilo que Deus estabeleceu para cumprimento da igreja. Versículo 11 de Efésios 4 diz assim: Ele designou alguns, diga comigo, alguns. Alguns são todos. Então ele disse: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos, diga comigo, todos, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzindo e amadurecendo, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Olha que interessante, Paulo, ele diz assim: Deus designou alguns, diga comigo, alguns. Deus designou alguns, aí ele vai citar alguns ministérios. Ministério, presta atenção nisso aqui, ministério não é placa de igreja. Ministério não é cargo dentro da igreja. Eu sou do ministério do diaconato. Não existe esse negócio. Eu sou do ministério de música. Não existe esse negócio. Não, de música não, que a gente não fala isso, né? Porque música é do mundo. Nós somos do ministério de louvor. Não existe esse ministério. Porque ministério não é título e nem cargo. Ministério é encargo de Deus na terra. Cargo é selecionado e pode ser substituído. Encargo é recebido e não tem como mudar. O problema é que a gente briga por cargos e esqueceu da palavra que Deus disse a Jeremias: no ventre da tua mãe eu te escolhi e te designei como profeta. Antes de você nascer, Deus te designou para alguma coisa, mas você quer ser o que o outro faz e não o que Deus tem para você. Cuidado. Vira para alguém que está perto de você e diga: cuidado, irmão. Fala: cuidado, irmão. Ele diz:
Deus escolheu alguns para 5 ministérios. Diga comigo, 5. 5 ministérios definem a ação de Deus sobre a igreja. Eu vou só descrever aqui rapidinho para a gente orar no final. Só que olha o que ele diz. Deus escolheu alguns para exercer o ministério, mas olha como ele termina o texto, versículo 13, ou 12, sei lá. Ele diz assim: eles são responsáveis para preparar o povo santo, para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé. Diga comigo, escolheu alguns para fazer, até que todos alcance. Preste atenção. Deus escolheu alguns para alguns ministérios, mas o propósito deles serem escolhidos não é para eles serem alguma coisa, mas é para eles servirem a um propósito. Deus colocou um encargo em você. Existe um propósito sobre você, não para você ser alguém, mas para você alcançar alguém. Por que muita gente, Deus levanta ela, mas ela cai? Porque ela acha que tem a ver com ela. O irmãozinho começa a cantar o hino da harpa, aí os irmãos acham legal e começa a colocar o irmão para frente e vai empurrando para solar os hinos, e o irmão vai se empolgando, daqui a pouquinho o irmão cai. Porque ele está esquecendo que ele não canta bem para ele canta bem para os outros. O irmãozinho começa a pregar, e ele prega aqui, prega ali, e a palavra é bonita, o povo chora, e ele começa a achar que é ele. Teu propósito não é sobre você, é sobre quem você vai alcançar com ele. Amém? Cuidado, irmão. Cuidado de não querer aparecer através do chamado de Deus. Deus não te chamou para aparecer, Deus te chamou para salvar vidas. Lembra do que eu falei alguns dias atrás? Deus promove propósito. Se você está no propósito, não se preocupe, automaticamente Deus vai te promover. Mas não porque você quer, mas porque você está sendo fiel ao propósito. Amém? Quer ser promovido? Quer aparecer? Só alguns. Se você quer, deixa eu te dar uma receita. Vai viver o teu propósito, e Deus vai se responsabilizar como aquilo que Ele vai fazer através de você. Amém? Cuida do seu coração, irmão. Cuida do seu coração. Tudo isso aqui que você está vendo, nós estamos fazendo por você. Tem um sol do meio-dia bem no meu olho aqui, ó. Só que eu estou suportando ele por você. Tem 2 estrelas ali, ó, bem na bolota do zóio. Mas nós estamos suportando. Os meninos chegam e ficam felizes quando nós desligamos ela quinta-feira. Porque não tem a ver com aquilo que a gente faz, tem a ver com você. Amém? Que o seu coração esteja voltado para pessoas. Se você canta, cante para outros serem alcançados. Se você prega, pregue para que outros sejam alcançados. Esse é o propósito da sua identidade. Manifestar para que outros sejam alcançados. Amém? Amém? Deixa eu discorrer aqui rapidinho sobre os 5 ministérios que ele diz aqui. Primeiro ministério que ele diz. Uma coisa interessante, legal sobre a gente entender. Ele descreve 5 ministérios. Só que infelizmente, não sei o que aconteceu. Tem muita gente que olha isso como se fosse uma escada a ser alcançada. Primeiro você é um, para depois ser o outro. E aí quando você for o top das galáxias, você vira o último. Não tem a ver com algo que tem que ser alcançado. Tem a ver com algo que tem que ser manifestado. Amém? Ministério não se dá. Ou você tem, ou você não tem. Pastor, eis que me vejo no ministério. Eis que te vejo, eis que te digo. Cuidados. Porque quem se viu no trono, caiu.
Nunca se veja no trono, deixa Deus colocar você. Esse foi o segredo de Davi. Davi não estava nem aí para o trono, até que Deus foi atrás dele. Não queira o óleo sobre a sua cabeça, queira o óleo no seu espírito, porque de dentro para fora é mais fácil de fluir. Amém? Amém? Já destravei você também, receba aí. Ele diz: Deus chamou ou designou alguns para apóstolos. O que são apóstolos? Infelizmente no Brasil, esse negócio de apóstolo é esquisito. Apóstolo, biblicamente, são aqueles que determinam fundamentos. Apóstolo não é louco que sai abrindo igreja. Apóstolo é aquele que estabelece fundamentos, princípios eternos. Por isso que Jesus escolheu 12. Quantos? 12. 12 tem a ver com fundamento para a eternidade. Então são 12 as tribos, são 12 os apóstolos, são 12 as portas da Nova Jerusalém, são 12 as colunas do templo. 12 tem a ver com fundamento para a eternidade. Apóstolo é aquele que estabelece algo que não pode ser mudado. Só que tem muita gente se designando apóstolo porque ele tem um monte de pastor ou porque ele tem um monte de igreja. Irmão, se aquilo que sai da tua boca não reverbera para a eternidade e você tem um título de apóstolo, me perdoe, mas você não é. Porque apóstolo é aquele que estabelece princípios para a eternidade. Amém? O apóstolo Paulo é o cara que estabeleceu o princípio da graça. E você pode achar o que você quiser, você não muda. Pastor, não concordo, problema seu. Pastor, não acho que seja bem assim, problema seu. Você não vai descrever a Bíblia, está escrito lá. Paulo, o apóstolo para os gentios. Os gentios são alcançados pelo quê? Pela graça. Diga comigo, fundamento para a eternidade. Isso é um apóstolo. Segundo, profetas. O que é profeta? Irmão, nessa época de quarentena, o que tem profeta no Facebook não é brincadeira, hein? Gente que vê futuro na mão, que recebe revelação em copo d'água, uns bichos esquisitos. Diga comigo, profeta aponta para o futuro. Só que tem uma grande chave sobre profeta. Profeta aponta para o futuro, mas o futuro de Deus e não o seu. Pastor, como assim? Profeta não fala das suas consequências. Profeta fala da direção de Deus. Qual que é o problema dos profetas atuais? Eles somam sua vida, somam 1 mais 1, no final dá 2. O cara rouba. Uma hora o que vai acontecer com ele? Eis que te digo, Deus me revelou, você vai ser preso. Não, irmão, o cara está roubando, ele vai ser preso, não é direção de Deus, é consequência dele. O que é profeta? Um homem chamado Elias. O negócio é o seguinte: durante 3 anos e meio não chove. Quem está dizendo? Deus. Mas eu não concordo, problema seu. Não tem a ver com você, é uma direção de Deus. Amém? Eis que te digo que nessa pandemia tu passarás pela crise. Isso não é profeta, isso é Globo. Isso é jornal, isso não é profeta. Profeta é alguém chegar para você e dizer assim, ó, no meio da crise, Deus vai abrir uma porta onde não tem. Amém, irmã, recebe em nome de Jesus. Pastor, por que é profeta? Porque eu não posso abrir a porta, Bolsonaro não pode abrir a porta, ninguém no mundo inteiro pode abrir a porta, só Deus. Isso é profecia, direção de Deus. Amém? Amém? Você acha que tem muito profeta por aí, irmão? Tem muitos Balaão por aí, né? Profetize o que você quer. Isso não é profeta. Profeta dá direção, aponta para o futuro segundo a vontade de Deus. Amém? Terceiro, evangelistas. Quem são os evangelistas?
Uma classe que nós precisamos. Se você é evangelista, manda o seu currículo, que nós estamos precisando de você. O que é um evangelista? Diga comigo: aqueles que atraem as multidões, que são os apóstolos de hoje do Brasil, que a gente chama de apóstolo. Não posso falar o nome deles aqui, porque nós estamos no Facebook, e você está ligado que os algoritmos é esquisito, né? Mas não tem aqueles... Aí vai para a praça, e vem aquela multidão. Diga comigo: evangelista. Porque você vê o quê? Milagre. Você vê um negócio, mas a palavra não tem, né? É milagre, é aquela palavra bonitinha. Ou seja, não há fundamento, há atração de multidão. Amém? E foram esses evangelistas que alcançaram o Brasil. Infelizmente com a mentalidade errada, mas alcançaram. Brasil foi fundado com base no evangelismo. E é por isso que o Brasil tem se tornado uma grande nação de missionários. Não existe essa palavra dentro da Bíblia. Biblicamente, missionário é um evangelista. E o Brasil tem a base em cima disso. Por isso que você cresceu aprendendo. Você precisa ganhar gente para Jesus. Você precisa ganhar gente para Jesus. Porque assim foi que nós cresceu. Isso é bom demais. Amém? O que é um evangelista? Diga comigo: quem quer ganhar mais um? Você que passa na rua e você fica doido querendo falar de Jesus para alguém. Cuidado, você pode ser um evangelista. Você que sai na rua e começa a conversar com um bêbado, ele pede dinheiro, você dá o dinheiro, mas você fala: Deus abençoe, Deus tem uma obra na sua vida. Você quer evangelizar o cara. Cuidado, é uma veia evangelística em você. Tem algum aqui? Nós estamos precisando. Diga comigo: evangelista, o ganhador de almas. Já viu aquelas pessoas, irmão? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Que ela fala meia palavra, o cara está chorando já querendo aceitar Jesus. Eu estou aqui há 3 meses pregando aqui, ninguém chora, ninguém faz nada. Aí vem o evangelista, ele faz assim: alguém quer Jesus aqui? Aí aquela multidão levanta a mão. Fala: meu Deus, eu estou aqui quantos anos? Tem que ficar implorando: vem para Jesus. Diga comigo: evangelista foi chamado para isso. Então mande seu currículo em nome de Jesus. Qual é o próximo? Quarto, pastores. Diga comigo: pastores. Oh, raça ruim. Pastores. Quem são os pastores? Pastores são aqueles que são chamados para cuidar. Diga comigo: cuidar. Agora preste atenção nisso aqui. Existe uma mentalidade muito errada e esquisita em cima de pastor. Pastor foi chamado para quê? Cuidar do quê? Do dia a dia da ovelha. Pastor é aquele cara que você está com dor de cabeça, você liga para ele e fala: ô pastor, estou com uma dor de cabeça. Aí ele te ajuda, dá aquela motivação, faz aquela oração, né? E o problema vai embora. Esse é o pastor. Diga comigo: problema do dia a dia. Infelizmente, tem muito pastor, e aqui eu quero consolidar os meus pastores amigos, que quer ser apóstolo, quer fundamentar a vida dos irmãos. Irmão, você que é pastor, Deus te chamou para cuidar. Se ele não quer comer, problema dele. Faz a comida e dá. Se ele não quer comer, problema dele. Você não é pai, você não é babá, você é pastor. Pastor cuida, prepara e manda a ovelha sentar. Se ela não quer, o pastor não precisa chorar. Ele vai cuidar e não forçar. Amém? Amém? Pastor cuida do dia a dia da igreja. Quinto e último. Veja, é essa hora já. 9h. Quinto, mestres. Quem são os mestres? Os mestres são aqueles que ensinam com um profundo conhecimento da palavra.
Mestre não é quem dá a escola bíblica dominical, porque a escola bíblica dominical foi um mestre que criou, porque a apostila que você está usando é de um mestre, não é você o mestre. Você é o mestre quando você produz o conteúdo. Tem um monte de gente dizendo, eu sou mestre, por quê? Porque eu dou escola bíblica dominical, aqui é a minha cartilinha. Não, querido, você está sendo um professor. Mestre é quem produz. Se você está ensinando a partir de algo que foi produzido por você, você pode ser um mestre. Mas se você está ensinando algo de alguém, você está compartilhando apenas. Você não está ensinando. Amém? Amém? Dentro desses 5 ministérios, percebe a confusão que a gente fez com muita coisa? Diga comigo, mestre, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos. Pastor, eu sou algum desses? Faça o curso de crescimento ministerial e você vai descobrir. Falar nisso, terça-feira, nós temos a nossa última aula, hein? E nós vamos falar sobre isso. Você vai descobrir qual dessas 5 veias você está. Pastor, eu estou em alguma delas? Yes, baby. Qual? Terça-feira na vê. Amém? Para a gente terminar, versículo 12. Guarde isso no seu coração. Ministério não tem a ver com aquilo que você faz, e sim com aqueles que você alcança. Sucesso ministerial não está no número de pessoas que acham que você faz legal. Sucesso ministerial tem a ver com vidas alcançadas. Amém? Ai, pastor, eu tenho um grande ministério. Deus me chamou para grandes coisas. Grandes ministérios não são visíveis, porque grandes ministérios têm a ver com grandes pessoas transformadas. Não tem a ver com coisas. Amém? Teu ministério é medido pelas pessoas que você alcança, não pelas coisas que você constrói. Não queira fazer coisas, queira alcançar pessoas. 12. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. E aqui eu quero terminar. Qual o propósito de eu ter um ministério? Por que eu sou chamado para fazer alguma coisa para Deus? Por que eu preciso ativar a minha identidade? Porque quando eu ativo a minha identidade, quando eu descubro o meu propósito, quando eu vivo o meu propósito, eu impulsiono todo o corpo. Quando você faz o que Deus te chamou para fazer, você vai destravar outras pessoas que vão fazer o que Deus chamou elas para fazer, que vão destravar outras pessoas que vão fazer o que Deus chamou elas para fazer, que vão destravar outras pessoas, e assim o corpo de Cristo é edificado. Quando você negligencia a sua identidade, você está comprometendo o crescimento do corpo. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Vá com vergonha, mas cumpra o teu propósito. Pastor, eu não faço bem, eu não faço legal. Estude, faça aula, vá para o YouTube, faça alguma coisa, mas não coloque desculpa. Pastor, eu sinto vontade de fazer, então vai atrás, mete a cara, porque isso depende para a transformação de muitas pessoas. Amém? Amém? 14, para a gente terminar, ele diz: então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Como que eu me pareço com Jesus? Jesus disse: ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua vida pelos seus. Os seus? Seus o quê? Seus o quê? Seus o quê? Põe aí para mim. Eu ouvi filho, eu ouvi
Seus o quê, gente? Seus o quê? Fala, Júnior, você sabe, Seus o quê? Diga comigo, amigos. Quer se parecer com Jesus? Quer não? Ah, tá bom. Quer se parecer com Jesus? Pega essa aqui para você. Quer se parecer com Jesus, irmão? Tem duas formas. Primeiro, aceita a sua identidade. Segunda, faz o que ele fez. Se ele deu a vida pelos outros, vai você e faça o mesmo. No espírito você já se parece com ele, mas quando você faz pelo outro, você se parece com ele fisicamente. Engraçado que a gente quer se parecer com Jesus no jeito de falar. Só que quando Jesus falava, irmão, era porrada, irmão. Não era amor. Era raça de víboras. Era pecadores. Era porrada, irmão. Mas quando ele fazia, ele constrangia as pessoas. Não queira parecer com Jesus na estética. Queira se parecer com Jesus na essência. Tenha a identidade e o propósito dele. Amém? Fica de pé.